E estamos de volta com a parte 2 do informativo 1185 do STF. E o primeiro destaque não foi inserido no nosso material e eu vou me limitar só a ler o destaque, tá? Sem nenhuma consideração adicional. Se esse julgado foi importante para você, ele está bem explicadozinho lá no informativo escrito. Então, destaque: os cargos comissionados para atividades técnicas e operacionais do quadro suplementar de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, previsto em norma já declarada inconstitucional por esta Corte, devem ser extintos depois da aposentadoria dos atuais servidores e não podem ser recriados. Então, se for um julgado importante para você, tá bem explicadinho lá no nosso material escrito, beleza? Seguindo em frente, o último julgado de hoje foi inserido na Lei das Eleições e também na Lei dos Partidos Políticos. Foi uma tese fixada na ADI 7021 do STF e essa tese tem 2 pontos. Vamos lá. Ponto 1. É constitucional a Lei 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para a constituição de federações partidárias foi estendido até 31 de maio do mesmo ano. 2. No caso das federações constituídas em 2022, admite-se que, nas eleições de 2026, os partidos que as integram possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do decurso do prazo de 4 anos, sem a incidência das sanções previstas no artigo 11A, parágrafo 4º, da Lei 90.96 de 95, de modo a viabilizar o cumprimento do requisito de constituição da federação até 6 meses antes do pleito. Então vamos entender primeiro que é isso de federação partidária, como é que funciona. Gente, a Emenda Constitucional 97 de 2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais. Por quê? Porque muitas vezes essas coligações eram feitas tão somente por questões utilitárias, né? Sem que houvesse nenhum tipo de semelhança ideológica entre os partidos. Então, aquela coligação totalmente de conveniência. E aí veio a Lei 14.208 de 2021 trazer a figura da federação partidária exatamente como um substituto dessas coligações que teria as diferenças exatamente em relação àqueles pontos em que as coligações proporcionais eram mais criticadas. Então aqui é necessário uma afinidade programática e uma permanência mínima de 4 anos, além de uma atuação parlamentar conjunta sob liderança comum. Então é como se aqueles partidos se casassem por 4 anos. Então, assim, eles passam de fato a ter, inclusive, uma atuação parlamentar conjunta, eles se vinculam em todos os níveis, então realmente é algo bem forte. Nas últimas eleições, nós vimos uma federação, não é? Era a federação que era formada pelo PT, PCdoB e Partido Verde. Né? Eles fundaram a Federação Brasil da Esperança lá no ano de 2022. E aí você vê que eles atuavam quase como que um partido único, né, naquelas eleições. Então, as federações foram consideradas constitucionais. Mas há um ponto aqui que foi considerado inconstitucional, porque olha só, a lei 90.96 de 95, com essa alteração, ela trazia que era possível constituir uma federação até a data final das convenções partidárias. Por outro lado, a lei também traz que os partidos isolados eles têm que obter registro 6 meses antes do pleito. E aí se entendeu que aqui existia uma ausência de isonomia. Aí o que o STF disse? Beleza, então, a partir de agora, esse ponto aqui ele é considerado inconstitucional e realmente
a federação vai ter o mesmo prazo do partido político, 6 meses antes do pleito. Professor, e a eleição de 2022? Aí, gente, o que passou, passou. O STF disse isso, o que passou, passou. 2022 já foi. Tá certo, professor, mas tem outro problema ainda. E 2026, como é que vai ficar? Porque, olha só, a lei traz sanções muito severas para aqueles partidos que saem da federação antes de 4 anos. Então, eles não podem participar de novas federações ou coligações e também são impedidos até de usar o fundo partidário. E aí, como é que vai ficar essa questão para 2026? Porque com essa limitação dessa forma, do prazo de 6 meses antes das eleições, vai acabar que aquelas federações que foram feitas lá em 2022 vão ter que ficar paradas, né? Ninguém vai poder sair, porque se sair, vai acabar não tendo como participar de uma nova federação dentro desse prazo de 6 meses antes da eleição. Então, olha só o tamanho do problema, né? Aí o STF disse assim, tá bom, calma, para 2026 também não se preocupem com esse prazo de 4 anos. Vai ser possível fazer recomposições visando a eleição de 2026, beleza? Porque também não seria muito justo, né? A gente meio que refazer a regra do jogo, mesmo que por entender uma inconstitucionalidade, mas de forma que ficasse inviável uma recomposição para a eleição de 2026. Então, beleza, ficou dessa forma, tá? Olha só, federação partidária é constitucional, mas o prazo de registro da federação tem que ser 6 meses antes do pleito, igual como seria do partido político. Em relação à eleição de 2022, o que está feito, não vai, não se aplica, né, esse entendimento. Em relação a 2026, é possível a recomposição das federações que já existem hoje para a eleição de 2026, sem que isso importe em nenhum tipo de sanção, mesmo que em menos de 4 anos, não é? Beleza. Determinou, então, comunicação formal do TSE às casas legislativas e foi fixada a tese em questão. Como é que ficou, então, essa tese que foi fixada? É constitucional a Lei número 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicado aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para a constituição de federações partidárias foi estendido até 31 de maio do mesmo ano. 2. No caso das federações constituídas em 2022, admite-se que, nas eleições de 2026, os partidos que as integram possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do decurso do prazo de 4 anos, sem a incidência das sanções previstas no artigo 11A, parágrafo 4º, da Lei 90.96 de 95, de modo a viabilizar o cumprimento do requisito de constituição da federação até 6 meses antes do pleito. Gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo na sua rede social preferida. Tudo que você pode fazer para trazer engajamento, eu lhe serei eternamente grato. E eu não falei a palavra da sorte, né? Então vai ser notebook, vai. Escreve aí notebook que eu sei que você ouviu até o final, até aquele meu pedidozinho no último segundo de compartilhamento. Então por hoje foi isso, agradeço a você e até a próxima.